Ninguém é como o nosso Deus. Deus é incomparável. E é isso que nós queremos dizer nessa noite. Nós vamos trabalhar rapidamente com um tema sobre família vitoriosa. Isso não quer dizer que, de repente, você que viva sozinho, sozinha, não tenha família. Lógico que você tem. Às vezes os amigos são melhores do que aqueles parentes de sangue, né? Então você tem sim. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Isaías capítulo 6. Livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Um texto maravilhoso do encontro de Isaías com Deus, que nós vamos usar parte desse texto, apenas uma parte, para reflexão nessa noite. Isaías capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 8. Isaías capítulo 6, do 1 ao 8. Diz o seguinte, a palavra de Deus: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. A aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia de sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes da porta tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Até aí. Como é que um texto desse consegue nos ajudar quando nós estamos falando de famílias? Primeiro, porque talvez nunca tenha se falado de família como nós estamos falando no nosso tempo. Temos tantos modelos de famílias que nós poderíamos aqui dizer alguns deles, pelo menos 5. Famílias compostas de pais e filhos, famílias de filhos e parentes, necessariamente sem serem os pais biológicos, famílias quebradas por separação, por morte, algum tipo de separação, onde essa família é chefiada pela mulher. Outro modelo é uma família quebrada, seja qual motivo for, aonde o chefe desta família é o homem. Ainda, aquelas pessoas que vivem sozinhas, mas têm tão perto, pessoas tão amigas, que são seus familiares mais próximos, sem absolutamente serem do mesmo sangue. Não importa o modelo que nós possamos encontrar nos nossos dias, são muitos os modelos. O fato é que este tempo em que nós vivemos, este tempo necessita de famílias abençoadas. Nós precisamos de famílias abençoadas. O nosso mundo precisa de famílias abençoadas. A sociedade em que nós vivemos precisa de famílias abençoadas. Quem dá aula em escola pública aqui pode dizer como é necessário que as crianças que vão às escolas públicas e particulares também precisam de famílias abençoadas. A igreja precisa de famílias abençoadas.
Agora, o que acontece no texto de Isaías, quando ele encontra o Senhor, é o seguinte: a sociedade em que este profeta de Deus vive é uma sociedade complicada, é uma sociedade que vive um verdadeiro caos. O contexto do profeta Isaías é um contexto onde a nação vivia muita corrupção, muita corrupção. A corrupção estava instalada naquela nação, fazia parte já da sociedade. Este contexto, esse tempo, era um tempo onde a nação, ela vivia de uma forma direta, sendo invadida por outras nações. Outras nações estavam tomando conta de Israel, comprando propriedades, tomando à força. Muitos problemas. Um dos grandes problemas dessa nação em que Isaías faz parte é que a imoralidade já havia tomado conta dessa sociedade. Nesta sociedade, nesta nação, existia religião, mas não existia adoração. Você consegue entender isso? Existia religião, mas não existia adoração. O caos era tão grande aqui que era alto o índice de criminalidade em Israel. Mortes, crueldade. A mão dos homens de Israel eram mãos sangrentas. Homens que tinham as suas mãos cheias de sangue. Nesta nação, no tempo do profeta, havia muita injustiça. De que forma, pastor? Crianças abandonadas, velhos esquecidos e maltratados. As viúvas eram um problema, eram esquecidas e se tornavam um problema para a sociedade. Então havia injustiça nessa nação. A nação em que Isaías pertencia era uma nação onde os ricos exploravam os pobres. A nação em que Isaías fazia parte era uma nação onde homens se entregavam ao vício pela manhã e só terminavam no final da tarde, já para a noite. De manhã até a noite, dominados, entregues pelos vícios. Nossas famílias não vivem num ambiente diferente desse de Isaías. O ambiente de Isaías, a propósito, é muito parecido com os nossos dias. Como então teremos uma família vitoriosa, uma família abençoada, em dias como esses, em dias difíceis em que vivemos? Como? De que maneira? Eu só quero falar duas coisas nessa noite. A primeira delas é que as famílias precisam de uma experiência com Deus. As famílias precisam de uma experiência com Deus, se quiserem ser famílias abençoadas, se quiserem ser famílias vitoriosas. As nossas famílias precisam de uma experiência com Deus. O primeiro verso que nós lemos, Isaías nos diz o seguinte, que no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Uzias era um rei que na maior parte da sua vida foi um bom rei para Israel. No final, Deus precisou discipliná-lo por causa da sua obediência. Mas Uzias morreu e as coisas se tornaram muito difíceis em Israel. Deus chama então um jovem chamado Isaías, chama-o para o exercício da profecia. Ele é um profeta, ele é um jovem de Deus, mas diante dele está um caos, a sociedade está um caos. Ele vai ao templo e ao chegar no templo ele vê Deus, ele tem uma experiência com Deus. É lógico que Isaías aqui não viu Deus frente a frente, mas ele esteve presente numa manifestação gloriosa de Deus. Quando Isaías chega no templo e vê aquela manifestação gloriosa de Deus, enchendo todo aquele lugar, nos traz essa primeira lição. Nós só seremos uma família abençoada se pudermos ter uma experiência onde enxergaremos Deus nas nossas vidas. A família pode ter 3 pessoas, pode ter 4, 5, 10, 15.
quantos membros quiserem. Mas a família precisa de uma coisa, não importa a quantidade de membros, ela precisa de uma experiência com Deus. Porque nós temos dois tipos de pessoas dentro da família. A primeira, as que conhecem a respeito de Deus. E a segunda, aquelas que têm uma experiência com Deus. E tem uma diferença muito grande. Como é que é aqueles dentro da nossa família que conhecem a respeito de Deus? São aqueles que estão absolutamente satisfeitos com o que conhecem do Senhor Deus. Se nós fizermos algumas perguntas a eles, eles responderão tranquilamente as perguntas mais básicas e alguns membros responderão até algumas perguntas mais profundas a respeito da fé cristã. Porque nós sabemos, no geral, alguma coisa. Quem é que nos salva? Jesus. A maioria de nós sabe disso. Nosso filho, nossa esposa, seu marido, sabe disso também. Quais são as duas ordenanças que nós temos? Não. Quais são as duas ordenanças que Jesus Cristo nos deixou? Se você não entendeu, eles falaram a ceia e o batismo. É isso aí, a gente sabe. Responda só para você, não precisa falar nada, mas eu quero que você responda rápido. Jesus de Nazaré, nasceu em Nazaré, nasceu em Jerusalém, nasceu em Belém. Se você pensou, Jesus de Nazaré nasceu em Nazaré, está errado. Mas essas perguntas a gente conhece, a gente sabe. Tudo isso, básico, ou qualquer pergunta mais profunda, está no nível daquilo que nós conhecemos a respeito de Deus. Agora presta atenção numa coisa que eu vou dizer. Quando chegarmos diante de Deus, que já não estivermos mais aqui nesse mundo, pode ser amanhã, pode ser no final dos tempos, na hora que nós estivermos diante de Deus, não haverá para nós pergunta de escola bíblica dominical. Porque o Senhor Deus é um Deus que examina os nossos corações. E não vai adiantar absolutamente nós sermos conhecedores a respeito de Deus, se esse Deus não viver nas nossas vidas. Por isso, a segunda forma de nós sermos, ou de os membros da nossa família serem pessoas que têm uma experiência com Deus. Até o capítulo 5, Isaías era uma pessoa que conhecia a respeito de Deus. Um profeta levantado por Deus. Ele é um homem que conhece absolutamente algumas coisas tão importantes a respeito de Deus. E quando você lê do capítulo 1 ao capítulo 5, você vai perceber que este homem já começa a falar a respeito de Deus. Ele sabe muitas coisas a respeito de Deus. Ele sabe da justiça de Deus. Talvez você tenha dificuldade de explicar esse negócio. Isaías não. Ele sabe sobre a ira de Deus. Ele sabe sobre o descontentamento de Deus a respeito do pecado do povo. Ele sabe ainda a respeito da adoração que faltava em Israel. Ele sabia da adoração correta que se deveria dar a Deus. Mas ainda faltava um ponto muito importante na vida de Isaías, um encontro pessoal com Deus, por incrível que pareça. Para ver Deus, não, mas um encontro que pudesse transformar a vida deste homem. Se você quer ser transformado, se você não quiser ser apenas um conhecedor a respeito das coisas de Deus, ser um membro da família, então vou te dizer, você precisa de uma experiência transformadora na presença de Deus. O que é uma experiência transformadora? É um ponto em sua vida, aonde os caminhos são apresentados a você, e Deus chega a você e vai dizer, olha, só tem dois caminhos. E quais são esses dois caminhos? O primeiro deles, ou você me ouve e deixa eu transformar a sua vida, ou você não tem parte comigo. E aí se você disser, não, eu não quero esse negócio, não tem problema nenhum. Você vai virar as costas para Deus, vai seguir o seu caminho,
vai repeli-lo, vai deixá-lo de longe, e talvez ele nem queira ir atrás de você. Você tem essas duas escolhas: ou aceitá-lo e ver a sua vida transformada, ou dizer não. Eu estou pregando para a igreja isto, viu? Aos filhos que estão aqui nessa noite, você filho, até certo ponto da sua vida, filho e filha, você vive e sabe que tipo de fé? A fé dos seus pais. Por isso, pais, é muito importante o seu papel como pai, porque os seus filhos vão viver a fé que você tem. Então, filho, você vive a fé do seu pai até o momento da sua vida, alguns já experimentaram, outros vão experimentar, em que esta fé não será mais suficiente. Eles vão querer seguir, você talvez queira seguir um caminho sozinho, porque a fé dos seus pais já não é a mesma coisa para você. E certamente, existem aqui pais que estão preocupados com os caminhos, com a fé dos seus filhos. Por isso, filhos, haverá um momento na vida de vocês em que vocês precisarão largar a fé de seus pais. A fé deles, então, nesse ponto, não fará mais sentido para a sua vida. A experiência deles não será a sua experiência, porque você precisa ter uma experiência pessoal com Deus, porque você já não é mais criancinha, e você precisa ter um encontro real com Deus, porque senão a fé dos seus pais nunca mais fará sentido para você. Agora deixa eu lhes dizer uma coisa, todos que estão aqui, ainda muitos de nós que vivem a fé de seus pais, já são casados, já têm filhos, já têm uma idade já madura, mas estão vivendo a fé de seus pais. Eu quero dizer, se este é o seu caso, você precisa de um encontro com Deus, você precisa de uma experiência pessoal com Deus, você precisa ver a Deus para que a sua vida tenha sentido. Isaías, no capítulo 6, passa por uma profunda experiência com Deus. Até aquele momento, então, ele conhece a respeito das coisas de Deus, mas a partir deste momento, ele tem uma experiência transformadora com Deus. Talvez o que a sua família precise é de uma experiência transformadora com Deus. E de que forma isso pode acontecer? Quando cada membro, pai, mãe, filhos, tiverem individualmente uma experiência pessoal com Deus, uma experiência transformadora, sem a qual, escutem bem, não haverá vitória na família. Se houver transformação em nossas famílias, teremos vitórias, seremos uma família abençoada, seremos famílias abençoadas. Mas o apelo de Deus para nós, enquanto família, nessa noite, é que nós tenhamos uma experiência real, transformadora com Deus. Pais, filhos, todo mundo da família, tio, avô, quem for. A segunda lição que esse texto nos traz é a seguinte: Israel vivia um caos. Caos total, problema total. O que esse texto nos traz, que é relevante para as nossas vidas, para que sejamos membros das nossas famílias e sejamos vitoriosos e abençoados, para que você diga: olha, eu sou um pai de família e eu sou um abençoado por Deus, eu sou uma mãe de família, eu sou uma abençoada por Deus, eu sou um filho ou uma filha e eu sou abençoado ou abençoada por Deus. Diante desse texto,
A outra coisa muito importante para nós aprendermos é que apesar do caos, apesar da dificuldade, Deus está no comando da história. Ah, pastor, isso é importante para mim? Sim, é muito importante. Vocês lembram que esse primeiro versículo diz que o rei Uzias havia morrido. E com ele, após a sua morte, melhor dizendo, veio um caos total. Porque parecia que o rei Uzias era um rei que abençoava Israel. Enquanto ele estava governando, antes de as coisas ficarem mais difíceis, a boa mão de Deus estava lá e o rei Uzias no trono significava boa coisa para Israel. Mas o fato é que a bênção em Israel não dependia do rei Uzias. Como a sua bênção não depende da Dilma, não depende do Alckmin, de nenhum deles. Nós não precisamos de nenhum desses governantes para que sejamos abençoados. É isso que o texto quer dizer para nós. O que nós precisamos é desse Deus tão grande que acabamos de cantar. É dele que nós precisamos. Agora, deixa eu lhes dizer uma coisa. O diabo tem alcançado os corações. Como é que a gente vai viver em paz num tempo de crise como nós vivemos? Opa, beber do lado fechado não dá. Como é que as nossas famílias enfrentarão esse tempo difícil? Ontem tivemos a jornada de oração aqui, e estivemos orando pelos desempregados, e a gente soube que mais um pai de família da nossa igreja foi mandado embora. Como é que a gente enfrenta isso daí? Como é que a gente enfrenta a redução de salário, né, Adriano, com um dia a menos de trabalho? Como é que a gente enfrenta o layoff aí nas grandes indústrias que alguns de vocês trabalham? Como é que a gente enfrenta isso? Como é que a gente chega no dia do pagamento e ele não está lá? Como é que a gente consegue enfrentar isso tudo e ser uma bênção, e ter uma família que seja uma bênção? O alerta que o diabo tem tomado alguns corações. Mamon, o ídolo que simboliza as riquezas, tem invadido as famílias. Algumas famílias, elas vivem com uma ambição de querer mais, a tal ponto que os membros dessa família pensam mais em si, têm buscado mais para si e têm dado menos para Deus. É porque o coração deles precisam ser transformados. O povo a quem Isaías pertencia havia se esquecido de Deus. E Deus estava avisando a eles: olha, vocês vão para a ruína. Vocês se esqueceram de mim, vocês vão para a ruína. E certamente a situação ia ficar pior, e ficou pior, a tal ponto que eles foram, o reino do norte foi para a Síria, cativo, e mais tarde o reino do sul foi para a Babilônia como escravo. Aí a pergunta que nós fazemos a você, membro da família, que quer ser uma família abençoada, é a seguinte: até quando você vai levar o tipo de vida que você está levando? Podemos perguntar mais: se as coisas piorarem na sua vida, e se Deus resolver colocar a sua mão de juízo sobre a sua vida, para te trazer a uma disciplina corretora ou corretiva, mas cheio de dores, você vai querer isso? Por isso a palavra de Deus nos chama nessa noite para sermos famílias abençoadas a partir de uma transformação pessoal. Isaías vai ao templo, lá está a presença de Deus. Ele diz que Deus está naquele lugar, o Adonai, o soberano, assentado no seu alto e sublime ou excelso trono. Não havia a presença do rei Uzias no trono, mas havia um trono maior que o rei Uzias. Havia a presença do Deus Todo-Poderoso.
Havia um trono mais alto, mais sublime, e lá estava aquele que reina sobre todos os reis, sobre todos os governadores. Nossas famílias, igreja, elas podem estar vivendo um período talvez mais ruim da história do nosso país. Mas cada um de nós, membros dessas famílias, pais, mães, filhos, tios, sobrinhos, netos, avós, amigos que são mais próximos, cada membro deve buscar a presença de Deus para experimentar algo extraordinário e vai perceber que a presença de Deus, quando nós dedicarmos as nossas vidas a Deus, algo de extraordinário Deus vai fazer, como falamos aqui e cantamos aqui nessa noite. Se nós cantamos com tanto fervor, que algo novo, algo bom Deus está para fazer aqui, Ele está para fazer aqui nas nossas famílias. Mas é preciso buscar a presença de Deus. Agora, se não buscarmos a presença de Deus, atentem para o perigo. Se não buscarmos a presença de Deus, os problemas econômicos do nosso país podem chegar dentro das nossas casas. O desemprego pode bater em outras portas aqui. As coisas podem ficar pior do que já estão. O salário pode ficar menor do que ele já é. Mas a recomendação de Deus para nós é que nós todos, famílias, você pai, você mãe, você filho, todos nós, qual é a atitude que precisamos ter como aqueles que querem ser transformados por Deus? Olhemos para o alto. Sabe por quê? Porque nós somos o povo cujo Deus é o Senhor. Nós somos o povo cujo Deus é o Senhor do universo. E Ele tem uma promessa para nós na sua palavra, e a promessa dele é definitiva. Ele nunca iria nos abandonar. Esse é o nosso Deus. Pastor, mas está difícil, mas o nosso Deus diz o seguinte, que todas as coisas cooperam para o seu bem, porque você o ama, e fique tranquilo. Porque em Jesus, no Evangelho de João, ele diz, olha, tem de bom ânimo. No mundo você vai ter aflição, mas eu venci o mundo e você vai vencer também. Ou procuremos uma experiência viva com Deus, ou sucumbiremos junto com o mundo que não conhece a Deus no meio dessa crise. Ou somos uma família abençoada, eu na minha casa, você na sua casa, ou a crise e esse mundo vai nos levar para baixo. Esse mundo não tem esperança, você tem esperança. A esperança desse mundo é que a Dilma faça alguma coisa. A nossa esperança é que há um Deus acima de todos os governantes que já faz alguma coisa. Talvez você esteja esperando que a sua empresa não feche as portas. Talvez você esteja esperando que o seu patrão prospere. Talvez você esteja esperando que o concurso público vá salvar a sua vida. Mas a sua esperança não pode estar nas coisas perecíveis desse mundo. Porque o Salmo 121 diz para nós que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É nele. Não tem como não ser uma família abençoada se a gente não seguir esses passos de estar na presença de Deus, de sermos transformados pela presença de Deus. Eu quero finalizar essa mensagem lembrando que só há um jeito das nossas famílias serem famílias abençoadas. Se cada um dos membros da família, se cada um tiver uma experiência transformadora com Deus.
aí você vai ter uma família abençoada. Nós seremos uma família, ou você terá uma família abençoada, deixa eu colocar assim. Você terá uma família abençoada no meio do caos, na hora dos piores problemas, na hora que as dificuldades chegarem. Você será uma família abençoada se você olhar por cima das dificuldades e lembrar: eu tenho um Deus soberano. 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 Faltou o rei, mas não faltou o rei dos reis, que manda na minha vida e que governa esse universo. Você terá uma família abençoada se cada membro da sua família, talvez a começar de você, chore pelos pecados, como Isaías chorou. Estava diante de Deus e chorou pelos seus pecados, porque estava diante de um Deus santo. E disse assim: eu estou totalmente perdido. As nossas famílias serão abençoadas se cada um de nós chorarmos pelos nossos pecados. Se Deus quisesse exercer agora sua ira sobre os seus pecados, você acha que você escaparia? Será que a sua vida cristã, do jeito que você está levando, te pouparia da ira de Deus? Você tem se lembrado de Deus, inclusive? Vocês têm se lembrado da casa de Deus? Vocês têm se lembrado dos preceitos de Deus para viver? Você precisa estar na presença de Deus. A sua família será uma família abençoada se você ouvir a voz do soberano Senhor, o nosso Deus da graça, que vai dizer para você: venha, venha, vamos refletir juntos. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu tenho o poder de transformá-los e deixá-los branco como a neve. Faço isso com a sua vida. Embora eles sejam rubros como a púrpura, como lã ficarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra. Essa é a palavra de Deus, Isaías capítulo 1, verso 18 e verso 19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra. Mas se resistirem, diz a palavra de Deus, e se rebelarem, vocês serão devorados pela espada. Versículo 20. Pois o Senhor é quem fala, diz o versículo 20. Eu queria que você pudesse baixar sua cabeça. Quem quer ser uma bênção na família, levanta a mão. Eu quero ser uma bênção na minha família. Isso, pode baixar. Quem quer ter uma família abençoada, mano, levanta a mão. Quero ver. Isso. Cabeças baixas. Você tem o Deus da graça. E o Deus da graça diz para você: ainda que você tenha tropeçado, ainda que você tenha falhado, venha a mim, venha a mim, diz o nosso Deus. Venha a mim, todos os que estão tentando segurar as suas famílias e elas estão por um fio. Venham a mim, todos que estão cansados de lutarem com seus filhos. Venham a mim, todos os pais que estão vendo seus filhos escorregarem por entre os dedos, todos
todo esposo que está vendo o seu casamento ir embora, toda esposa que está sentindo que está perdendo a sua família. Esse Deus diz: venham à minha presença, venham a mim. Os que estão exaustos, porque quando abrem o armário tem pouco mantimento lá dentro, tem pouco suprimento para a sua família. O Deus de toda graça, o Deus de Isaías diz para nós: venham a mim, todos que hoje vieram a este lugar e pensaram: amanhã vai ser mais difícil e eu não vou conseguir. O Senhor está dizendo: venha à minha presença, venha ser transformado, venha a mim, venha a mim, venha a mim. Você não precisa sair daqui derrotado. Deus não quer nenhuma família derrotada. Deus não quer nenhum membro da família derrotado. Ainda que você tenha vindo a este lugar achando que seria mais um culto da igreja, não. Este é o dia em que Deus quis encontrar com você, como fez com Isaías, e te mostrar que não há poder maior do que o dele. Não há situação que ele não possa resolver. E a palavra do Senhor, para nós encerrarmos, é a palavra do Senhor Jesus dizendo a você: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Se você precisa desse descanso, fica em pé no seu lugar que nós vamos orar. Você não vai vir à frente, só fica em pé. Eu quero esse descanso, pastor. Eu quero uma família abençoada. Eu preciso de um encontro transformador na minha vida. Eu quero estar na presença de Deus. Eu quero que Deus transforme a minha vida. Porque eu quero sair daqui nessa noite sabendo que o meu Deus, Ele vai abençoar a minha vida, vai abençoar a minha família, porque eu tenho um Deus que é sobre todas as coisas, e Ele está olhando para mim, e eu faço parte de um Deus que vai fazer da minha vida e da minha família uma vida abençoada, uma família vitoriosa, em nome de Jesus. Deus amado, nós só temos uma coisa a pedir ao Senhor nessa noite, diante desses que ficaram em pé. Eles querem realmente ser abençoados pelo Senhor. Eles ficaram em pé, Santo Deus, porque eles se encontram naquele grupo dos exaustos. Eles se encontram naquele grupo dos cansados. Eles se encontram naquele grupo onde parece que as coisas estão saindo pelas suas mãos. Eles não têm mais poder. Suas emoções, suas forças já estão exauridas. Há um cansaço na alma deles, Senhor. O que eles estão dizendo ao Senhor é que a Tua santa presença transformadora, o Teu aconchego, o Teu abraço, vai cuidar da situação deles amanhã e depois, porque eles têm um Deus que é dono do universo, Deus poderoso, um Deus abençoador, que vai abençoar a vida deles, Pai. E eles, ó Deus, saem daqui nessa noite vitoriosos, porque o Deus da vitória falou no coração deles. Ó Deus querido, de uma forma geral, nós saímos abençoados pela Tua palavra nessa noite, e nós queremos Te dar graças por isso. Talvez alguns, Pai, estão em pé de coração. O Senhor conhece os corações. O Senhor sabe quem é que está precisando de vitórias, de ter uma família abençoada. Nós pedimos ao Senhor
manifesta a tua bênção sobre a vida deles. Recolhe, Santo Deus, para os teus braços e dá a eles, ó Deus, o milagre, a solução, a salvação, a transformação que eles precisam. Ser na vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, podem se assentar.